Hoje é 1º de julho de 2025. Estamos aqui no estúdio da Rádio Rural em Concórdia com o colega Ederson Vilas Boas. Tudo bem, Ederson? Tudo bem, Marco? Prazer estar recebendo vocês aqui nos estúdios da Rádio Rural. Ederson, você é natural de onde e qual é a tua data de nascimento? Olha, eu sou natural aqui de Concórdia mesmo, nasci em 18 de junho de 1976. E aí, como é que o rádio entrou na sua vida? Olha, Marco, é até estranho, muitas pessoas eles vêm direto no rádio, outros... Né? A minha trajetória, ela começou, eu jogava futebol, né? Eu jogava futebol nos juniores do Concórdia, quando um colega de rádio, conhecido aqui na cidade, Zé Roberto Rodrigues, ele falou assim, já me conhecia, porque o meu primo trabalhava aqui na rádio, né? Mas ele perguntou para mim, você não quer aprender na rádio, trabalhar lá de operador, na mesa de áudio? Eu fiquei, até estranhei, né? Porque eu nunca tinha trabalhado em rádio, não tinha conhecimento de como é que funcionava. Eu falei, posso ver, né? Se eu consigo, se eu me adapto, né? Você tinha quantos anos? Eu tinha 17 anos, 17 anos. Aí eu vim aqui na rádio e conversei com o gerente na época, o Clélio, né? Aí o Clélio Dalpiasso falou assim, você sabe alguma coisa de rádio? Eu falei, nunca trabalhei em rádio. Aí até ele ficou meio assim, mas deixa teu telefone, qualquer coisa a gente liga, né? Mas eu saí da rádio aqui imaginando, não vão me ligar, porque eu não tenho conhecimento nenhum, né? Mas uma semana depois me ligaram e desde novembro de 1993 é que eu estou trabalhando em rádio. Aqui na Rádio Rural? Aqui na Rádio Rural eu trabalhei também na Band em Joaçaba e eu trabalhei 2 anos na Rede Viva, lá em Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul, na Rede Serrana. Você começou como Operador de som. Operador de som. Operador de som, em 1993. Aí depois, já em 96, eu participei dos meus primeiros Jogos Abertos, em São Bento do Sul, na época que o Pelé esteve aqui em Santa Catarina. Eu participei dos Jogos Abertos aí já como repórter esportivo, aprendendo, né? E aí depois eu continuei como locutor da Rádio 96, trabalhei na Band em Joaçaba, na Catarinense Joaçaba, retornei para a Rádio Rural em 2005 e estou aqui até hoje. E como é que foi esse começo como operador? Que você não sabia nada, né? Como Não. é que você aprendeu? Rapaz, e no momento mais difícil do rádio, talvez, né? Porque era na época do disco, da cartucheira, fita rolo, né? Do Akai. Foi difícil, porque eu nunca tinha trabalhado, eu tive grandes mestres aí que me ensinaram na época, e eu acho que o rádio me ensinou muita coisa. E a partir daí eu fui aprendendo uma coisinha aqui, uma coisinha ali, e fui galgando os degraus aí até chegar a essa fase, digamos assim, como locutor, como repórter, enfim, né? E você, nessa parte a primeira locução que você fez, como um repórter esportivo. Isso. Eu comecei trabalhando depois da mesa de som, fui para 96 FM, que é junto à Rádio Rural, na empresa Rádio Rural em 96, a Rural na época era M, né? Eu fui trabalhar de madrugada como operador de som. A 96 teve na época, em 93 para 94, a mudança de 24 horas, até então não era 24 horas. E eu comecei a trabalhar de noite. E à noite, durante a madrugada, eu fazia alguns testes. Eu ficava fazendo teste, gravando o piloto, que chama, né? Gravava num gravadorzinho com fita cassete. Eu gravava um piloto e depois mostrava para o chefe no outro dia. Mas não tá legal, aquela coisa toda. Daí fui aprendendo, E a primeira vez que eu entrei no ar, na 96, foi também em 96, 95, na verdade, né? Um pouquinho antes de ir para os Jogos Abertos. Aí eu entrei no ar, assim, num programa sem querer, o César Luiz, que era gerente na época, o César falou assim, você gostaria de trabalhar na FM à noite? Aí eu falei que sim, né? Mas imaginando que era bobeira dele, né? Tava brincando comigo. E de repente, eu fui lá, olhei na escala, o pessoal falou, tu tá hoje à noite no programa à noite, né? Rapaz, eu tremi mais que vara verde, sabe? Usando a gíria. Aí ficou na minha frente, sabe quem me olhando? Carlos Ferrari, na época era um dos grandes locutores também, hoje trabalha em Joaçaba, na Líder em Joaçaba, mas ele ficou me cuidando, às vezes ele saiu do estúdio e me deixar, né, tranquilo, relax, ele ficou me olhando. Mas eu acho que foi a partir daí que eu comecei a criar coragem e comunicar, e foi a partir daí que eu comecei a comunicar no rádio mesmo, né? E aí, então, aí você foi fazendo outras coisas também, né? Fui. Aí eu comecei a fazer parte também do esporte, departamento de jornalismo, fiz unidade móvel, aí na redação, no jornalismo, com repórter, apresentador também, mais tarde do jornal também, né? Apresento o jornal ao meio-dia também, neste momento na rádio, e também fazendo locução na Rádio 96, né?
Então, eu tive essa experiência como locutor de FM e depois também jornalista e apresentando também os programas aqui na Rádio Rural. Você estava me falando antes da gente começar a gravar que você faz parte também da equipe de esportiva lá de Chapecó. Isso, da Condá FM, da equipe Nota 10, né, faz desde 2019, depois que teve aquele incidente, aquela tragédia com a Chapecoense, né, a gente começou nós aqui de Concórdia, eu e outros colegas, a gente começou a ajudar o pessoal de Chapecó, porque eles perderam muita gente, né, foi muito traumático aquilo tudo. Para nós também, porque você substituir grandes profissionais do rádio lá em Chapecó é complicado. Mas desde 2019, 2018 para 2019, eu comecei a trabalhar com o pessoal, então a gente transmite futebol também lá na Rádio Condá em Chapecó. Quando é que você decidiu fazer faculdade, Ederson? Olha, Marco, lá em 2000, quando abriu o curso na UNC em Concórdia, de jornalismo, eu decidi fazer o curso. Aí em 2002, eu tive proposta para sair, então eu tive que trancar a faculdade, né, dar um tempinho, mas depois, em 2005, quando eu retornei à Concórdia, eu terminei ela. Então me formei em 2007. Mas foi assim, ó, pelo gosto que eu tinha pelo rádio, pelo jornalismo esportivo, mais pelo jornalismo esportivo, depois, mais propriamente pelo jornalismo, né, jornalismo geral. Mas eu percebi naquela época que eu precisava me qualificar, porque tinha muitos profissionais bons, né? E eu acho que hoje os profissionais vêm melhorando cada vez mais. E eu decidi naquela época fazer a faculdade. E fiz e me formei um pouquinho mais tarde, mas consegui terminar o curso de jornalismo. Você já faturou o microfone de ouro da Caerte, né? 2018. Sabe que é interessante assim, Marco, e eu digo, isso talvez um recado para aqueles que não ganharam ainda e estão correndo atrás desse objetivo. Em 2003, foi a primeira vez que eu fui para a final de um prêmio Caerte. Na época, ainda o regulamento do microfone de ouro ele era diferente, podia participar em duas categorias, né? Na época eu participei como locutor de FM e repórter esportivo. E curiosamente eu perdi para os meus dois colegas, a Giane Patrícia, que trabalhava comigo na Band em Joaçaba, e o Newton Silva, que trabalhava comigo na Catarinense em Joaçaba. 2004 eu fui para a final de novo, e eu fui para a final em 7 vezes para a final do Prêmio Caerte. Mas em 2018 eu tive essa felicidade de ganhar. Mas eu coloquei lá atrás como objetivo, lá em 2003, 2004, falei, um dia eu vou ganhar aquele microfone. Um dia esse bichinho vai ser meu. Em 2018 fui para a final do Prêmio Caerte e tive a felicidade de ganhar como melhor repórter esportivo. Legal. O que você gosta mais de fazer? Reportagem? Você gosta de fazer mais entradas ao vivo? Apresentar programa? O que você mais curte fazer no rádio? Olha, Marco, a gente tem aqui... hoje eu trabalho mais diariamente aqui como apresentador, como jornalista, redator, enfim, repórter e apresentando o Jornal do Meio-Dia. Mas eu acho que o forte mesmo é o esporte, né? Aqui em Concórdia a gente tem esse não digo problema, porque o Concórdia ele tem o Campeonato Catarinense e depois tem esse lapso de tempo, né, até começar, por exemplo, o Campeonato Estadual, hoje o Campeonato Brasileiro de Futsal, que daí a gente acaba ficando um pouco sem o esporte aqui. Mas aí eu tenho esse benefício, digamos assim, de eu trabalhar com o pessoal em Chapecó. Então, mas eu acho que o forte mesmo talvez seja a reportagem esportiva, né? Em que pese eu trabalhe mais diariamente no jornalismo e como apresentador do jornal aqui. Nesse tempo todo de rádio, quem que você destacaria como alguns colegas que você teve o prazer de trabalhar, um privilégio? Olha, Marco, eu tive grandes professores aqui na Rádio Rural. Eu posso citar Zé Roberto Rodrigues, aí tem Herter Antunes, tem o César Luiz, vocês conversaram com ele. Aí teve o Donizete Peron, o próprio Fernando Martini, com quem comecei como operador de áudio, depois a gente na locução também. O Carlos Ferrari, que eu acabei citando, tantos outros profissionais que passaram aqui. Tive a honra de trabalhar com o Marcos Valnei, um dos melhores narradores e locutores que eu já tive o prazer de trabalhar. A Giane Patrícia, que é minha prima, eu acho que foi um espelho para mim, porque ela começou lá de baixo, né, digamos assim, lá de baixo. Ela era de Concórdia, mas ela teve o espaço dela fora de Concórdia. E eu comecei a ver o estilo da Giane Patrícia e muito... Até, não digo que é chato falar, mas eu copiei muito ela, né? A Giane Patrícia é uma das melhores locutoras aqui do estado, um cara que eu gosto muito e que já ganhou o Prêmio Caerte também, e hoje trabalha em Florianópolis, o Elton Luiz, né? Trabalhou por muito tempo no grupo RBS, hoje trabalha na NDTV, se eu não estou enganado.
trabalhou na Atlântida, enfim, uma grande pessoa que eu gosto. Enfim, são profissionais que eu cito, Jâniter Decordes, que hoje está na Rádio Dourado, Domar Frison, que trabalhou por muito tempo aqui na rádio também, o falecido Gildo Vezaro, uma grande pessoa, eu gostava muito dele. Enfim, são muitos, e é claro que se eu ficar aqui a gente fica muito tempo. Lúcio Mauro Néder hoje trabalha no rádio aqui em Concórdia também, são muitas pessoas, aí o Serginho Prima, meu colega, enfim, muitas pessoas que trabalharam aqui em Concórdia que eu tenho um carinho muito grande. Ederson, o que você diria, qual um conselho, orientação, dica para um jovem que está querendo começar a atuar hoje no rádio? O jovem hoje, eu percebo assim, ó, da nossa época lá atrás, que eu comecei aqui em 1993, a gente tinha eu sou da época assim, ó, daquela de você ter a voz, eu não tinha um vozeirão, né? Mas o cara tem um vozeirão assim, você tem uma voz boa, vem fazer um teste aqui. Então você vinha muito digamos assim, o pessoal te convidava, você vinha. Hoje eu percebo assim que a pessoa, para ela entrar no meio do rádio, ela tem que ter uma certa qualificação, né? Porque hoje tem muitos bons profissionais no rádio. Então a dica que eu dou para esses jovens é para eles se qualificarem. Qualificarem em que sentido? Em saber, em falar de forma correta. Eu acho que hoje a gente percebe muitos jovens que têm a vontade, mas não têm talvez a dedicação para treinar, para falar. Eu acho que o estudo, você tem que saber, ter conhecimento de muitas coisas hoje. Por exemplo, você vai fazer um trabalho esportivo, você tem que ser uma pessoa que conheça o esporte assim a fundo. Hoje, o narrador, a gente percebe, hoje o narrador ele não narra só futebol, ele narra voleibol, ele narra futsal, ele narra basquete, ele vai lá, narra uma prova de atletismo. Então, você tem que entender um pouco, pelo menos um pouco, talvez, eu acho que um pouco mais que um pouco, sobre aquilo que você vai trabalhar e entrar no rádio. Então, eu acho que se qualificar, humildade, eu acho que acima de tudo humildade, né? Humildade acima de qualquer situação e a dedicação, né? A gente sabe que hoje o jornalista, e eu já passei muito por isso, tu não tem, às vezes, final de semana, você não tem horário à noite, você tem que cobrir uma pauta tarde da noite ou cedo pela manhã. Então, eu acho que a dedicação, a humildade e a vontade, né? Porque se você não tiver uma vontade, você não vai para frente nesse nosso meio aqui. Ederson, como é que é hoje a atuação da Rádio Rural nas redes sociais? Qual é a diretriz, qual é a política? Olha, nós temos uma força, assim, a gente percebe que quando se publica uma matéria na Rádio Rural, nas redes sociais, ele tem um impacto muito grande, até pelos comentários, seja a notícia boa, a notícia ruim, né, ou a notícia que você faz algum tipo de cobrança em alguma situação, a publicação na rede social da Rádio Rural, ele se torna algo assim fantástico no sentido do número de pessoas que curtem, número de pessoas que acompanham aquela matéria, aquela notícia. A rede social hoje, e eu sou uma pessoa um pouco mais antiga, né, um profissional um pouco mais antigo, não que eu tive uma dificuldade para me encaixar nessa rede social, né, ou na rede social. Mas talvez eu tenha demorado um pouco lá atrás, né, no tempo que surgiu ali. Eu sou do tempo lá do ICQ ainda, né? Aquela coisa que foi surgindo e tal, mas talvez não acreditando que a rede social ela fosse ficar desse tamanho, essa grandiosidade que é hoje. Mas como todo bom profissional, a gente tem que se adaptar em todas as situações, né? Lá quem veio trabalhando com toca-disco, veio para o CD, veio para o MP3, a rede social da mesma forma, né? Você começou com a máquina de escrever, passou para o computador, passou para o telefone celular com essa facilidade que você tem de mandar mensagem, receber mensagem e, obviamente, para a rede social. A adaptação foi também muito rápida e eu vejo hoje que a rede social da Rádio Rural ela é incrível. Você lança uma notícia agora, em poucos minutos, ela já está com muitos seguidores, muitos views, né, em qualquer plataforma, tanto Facebook como YouTube, como também no Instagram, e também a gente tem um grupo também no próprio WhatsApp, né? Uhum. Agora, nesses anos todos de rádio, né, que fato te chamou a atenção, que te marcou a tua trajetória? Pode ser numa transmissão, pode ser um ao vivo, enfim. Que te lembra, que vem à cabeça, assim, de fatos marcantes?
Olha, Marco, eu acho que profissionalmente a questão a Copa do Mundo 2014, que eu participei aqui no Brasil e que eu percorri os principais estádios do país, as principais capitais do país, né, acompanhando a seleção brasileira. Eu acho que foi um dos grandes momentos profissionais da minha carreira, desse tempo todo. Óbvio que teve outros pontos importantes, mas esse talvez profissionalmente um dos maiores e melhores. Pontos assim, eu digo tristes, foi a tragédia da Chapecoense. Eu me recordo muito bem que na noite, ou na madrugada, já caiu o avião, eu estava em Florianópolis para transmitir um jogo do futsal, Concórdia e Florianópolis. E aí eu lembro que o supervisor da ACF, né, do Concórdia, me ligou, eu estava no quarto dormindo, 3 e tanto da manhã, 4 horas, não lembro. Ele falou assim, ó, liga a TV que caiu o avião da Chapecoense. Eu pensei, você está brincando comigo, né, Artemio? Não, liga que caiu. Eu falei, não, você está brincando comigo 4 horas da manhã? Não, liga lá. E aí, a partir daquele momento, e eu já comecei a acompanhar as informações e como a rádio começa a programação às 5 horas da manhã, eu já comecei a passar boletim lá de Florianópolis sobre a tragédia da Chapecoense, a tragédia do voo da Chapecoense. E aí depois, se você ter que transmitir um jogo durante a noite, ali daquela noite, Concórdia e Florianópolis, naquele clima de luto, sabe? E aí retornei para Concórdia e, junto com os demais profissionais aqui da emissora, a gente foi para Chapecó fazer essa cobertura e depois no velório coletivo, né, dos jogadores lá na Arena Condá. Acho que talvez a cobertura mais difícil de se fazer de todo esse tempo. Claro, tiveram outras dificuldades também, mas essa foi a mais triste e a mais difícil de você conseguir fazer ao vivo de Chapecó, com todo aqueles caixões chegando, aquela comoção toda que teve. São quantos anos de rádio, Ederson? Desde 1993, quase 32 anos. Fazer agora em novembro de 2025, 32 anos de rádio já. E aí, quais são os seus planos? Olha, Marco, eu acho que quando você já tem tanto tempo assim de rádio, você já começa não digo pensar, a aposentadoria falta muito ainda, né? Pela idade eu ainda falta bastante para me aposentar, mas eu digo assim, você já começa a pensar no futuro, né? O que vai ser? Você tem que se desafiar todos os dias, né? Porque essa juventude, essa garotada que vem vindo, eles vêm abrindo caminho, né? Vem dizer assim, dá licença que eu estou chegando, né? E aí você tem que começar a pensar, se dedicar cada vez mais. Por exemplo, o esporte é uma coisa que eu gosto muito e eu estou sempre tentando me adaptar, ouço muita gente, ouço muita coisa. Até outro dia eu brinquei com o Jâniter, mandei mensagem para ele, ó, tô te ouvindo, tô te assistindo, né? Pela rede social lá de Criciúma. Da mesma forma que eu acompanho muito rádio, tanto via YouTube, como também o rádio mesmo nos aplicativos. Para quê? Porque você tem que se qualificar cada vez mais, você tem que se reinventar cada vez mais, né? Porque tu não pode parar no tempo. Como eu disse, a garotada vem vindo. Então é esse o pensamento que eu tenho. Sempre mantendo a alegria, sempre sorrindo, sempre tentando conquistar ou galgar o meu espaço e buscando novidades, buscando atualizações aí na profissão, tanto, usei o termo do repórter esportivo, né, mas no próprio rádio também, como jornalista, da mesma forma. Ok. Ederson Vilas Boas, você agora é um personagem do rádio do Memorial Acaerte, esse acervo digital do rádio que a Acaerte está criando. Muito obrigado pelo seu tempo e parabéns pela sua trajetória. Eu que agradeço, Marco. Eu acho que eu tenho um carinho muito grande pelo trabalho que a Acaerte faz. Não é porque eu já ganhei um microfone de ouro, porque eu acompanho há muito tempo esse trabalho, mas pelo trabalho que vocês fazem, conteúdos diários, informações diárias. A gente usa os repórteres também aqui no nosso jornal, a Rita lá de Brasília, o Cadu, a Carol, a Marilis, enfim, todo o pessoal. O Marco às vezes aparece também numa matériazinha ou outra, o Ed também, né? Todo esse pessoal e todo esse trabalho importante que vocês fazem diariamente, mandando lá já cedo pela manhã, hoje é dia tal, dia de aniversário de alguém conhecido, né? A data, né? Dia de alguma coisa, enfim, parabéns pelo trabalho que vocês fazem, tenho um carinho muito grande pelo trabalho que a Acaerte faz no estado e aí, obviamente, cada vez mais trazendo qualificação para nós profissionais e valorizando os nossos profissionais, né, com o microfone de ouro é um destes, né, e outras qualificações que vocês têm aí, OPEC, enfim, esse trabalho magnífico que vocês fazem, parabéns pelo trabalho de vocês, Marco, e
e sou fã de vocês e vou continuar consumindo o conteúdo da Caerte. Muito obrigado.